Boa tarde, eu me chamo Lucas, eu sou do Rio de Janeiro. Eu e a minha equipe, nós somos formados por 4 membros, a Josiane, que é da cidade de Duque de Caxias, o Pedro William, que é da cidade de Búzios, e eu e o Sanion Costa, nós somos aqui da capital do Rio. E o nosso projeto é Cidade Maravilhosa é Cidade Limpa. Então, primeiro eu quero levar uma reflexão do que cada um imagina que seja uma cidade maravilhosa. Quando a gente fala esse título, quando a gente usa esse adjetivo maravilhosa, a gente tem a expectativa de algo belo, como por exemplo está nessa foto. Contudo, o que acontece é que a gente vê duas realidades que são bem contrastantes. E aí eu deixo primeiro uma reflexão: onde você gostaria de morar? Essa foto aqui da esquerda, a gente tem um cartão postal da Praia do Leblon, do Rio de Janeiro, que é bem bonito, mas a realidade de quem mora no Rio de Janeiro é essa da direita. Um local sujo, parece até que está abandonado. Então a primeira, reflexão que eu deixo é essa: se você não gostaria de morar em nenhuma dessas cidades, será que você gostaria de viajar para uma cidade suja? Bom, então primeiro eu vou começar falando sobre o problema do lixo e qual é a sua origem. Bom, o lixo ele é um problema urbano, no mundo inteiro e basicamente ele tem essas subcategorias principais, que é o lixo domiciliar, hospitalar, o industrial, tecnológico, o comercial e o público. Então, a maioria dessas subcategorias você já conhece. Eu vou frisar aqui o comercial, que é esse lixo, por exemplo, que fica na praia de garrafa de refrigerante, alimentos que a pessoa consome, por exemplo, em estabelecimentos como restaurantes, isso seria o lixo comercial, e o lixo público seria o lixo proveniente de obras públicas e etc. Bom, aqui a gente tem outra imagem muito conhecida, que é a Baía de Guanabara, e aqui no fundo vocês podem ver que tem o Pão de Açúcar, uma imagem muito bonita quando você vê de cima, mas quando você chega perto, você vê uma lagoa suja, muito suja, e que não tem um cheiro muito agradável. E bom, então quais seriam os problemas ambientais causados pelo lixo? Contaminação do solo e da água pelo chorume, o mau cheiro, deslizamento de encostas, enchentes, destruição da fauna e da flora nativa. Então são problemas corriqueiros aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, nas últimas chuvas fortes que teve, milhares de famílias perderam as suas habitações e perderam todos os seus bens, ou por causa de enchente, ou aquelas que moram em regiões que perto de encostas que teve deslizamento. Então, até muitas pessoas morreram. É uma tristeza muito grande. E o Rio de Janeiro tem perdido também, por causa dessa questão da sujeira, muito no turismo, que é uma fonte de renda muito grande para a nossa cidade. E as doenças? As doenças, então, nem se fala, são várias. Uma interessante de destacar, por exemplo, é essas aqui que os mosquitos transmitem, que é a febre amarela, a dengue, a chikungunya e o zika vírus. A gente agora só se fala de coronavírus, mas normalmente a gente ouve que sempre tem o surto de dengue e chikungunya e zika vírus aqui no Rio. E mais uma vez isso é causado. Mas aí, bom, existem soluções que a gente é ensinado nas escolas, diversas soluções a ONU vem tentando aplicar no mundo todo, e uma delas é a ideia dos 3 R's. Na verdade, eu já vi material hoje que já falam sobre 7 R's, mas os principais seriam esses 3 R's, sendo o primeiro reduzir, o segundo reutilizar e o terceiro reciclar. E esses 3 R's a gente aprende na escola e parece dar um efeito legal. Porém, eles ainda não estão solucionando todo o problema. Tem a ideia da coleta seletiva, pode ajudar bastante, mas ainda não tem solucionado o problema. Então, qual será o problema do lixo urbano? Falta de lixeira? Bom, tá aqui uma cena clássica. A praia, depois de provavelmente um réveillon ou de um carnaval, suja, um ponto turístico muito conhecido do Rio de Janeiro, porém cheia de lixeira vazia. Então não é falta de lixeira. Como vocês podem ver, essas lixeiras não estão nem transbordando e o calçadão está todo sujo. Seria uma falta de gari? Muita gente fala, não tem gari para trabalhar, o gari, o lixeiro do Rio de Janeiro não trabalha.
olha a quantidade de lixo que eles estão tirando. Na verdade, a gente pode ver, sim, que os profissionais da Conlurb, que é quem cuida do lixo no Rio de Janeiro, são os que mais trabalham. Então, qual é a raiz do nosso problema? Na discussão dos 5 porquês, nós chegamos que o problema não é um problema externo, um problema de falta de lixeira ou falta de coleta seletiva. Na verdade, o problema é um problema interno, que está dentro do ser humano. E é aquele velho problema que todos nós já conhecemos, que tem a ver com a educação. E aí, se eu falo que o problema é a educação, muitos de vocês podem pensar: ah, vamos escrever livros, então. Livros são a principal forma de educar. Bom, não há nada que nos impeça da gente escrever mais livro falando sobre o problema do lixo, mas o que realmente falta é prática. Por isso, a gente quer convidar todos para colocarem a mão na massa conosco. Literalmente, a gente quer trazer a cultura do mutirão de limpeza para todos os ambientes possíveis. Então, ambientes como associações, bairros, condomínios, igrejas, escolas, ruas. A gente quer trazer essa cultura do mutirão de limpeza, de nós realmente, pelo menos uma vez por mês, temos um dia fixo de, em determinados locais, colocarmos a mão no lixo mesmo, para poder, claro, botar a mão no lixo no sentido não no sentido figurado, usando luvas, usando materiais de limpeza, mas podemos realmente refletir sobre essa questão de forma prática. Então, a gente quer trabalhar de uma forma em que a teoria e a prática andem de mãos dadas pela paz. E o que acontece? Já existem muitas palestras sobre o problema do lixo, que falam sobre reciclagem, sobre coleta seletiva. O grande problema é que só está no campo da teoria, não está no campo da prática ainda. Então, a gente quer sim ir... Lucas, a gente chegou a quase 7 minutos. Você pode dar início ao encerramento? Com certeza. Então, a gente quer poder ir nos locais diversos, inclusive escolas, e poder apresentar, sim, palestras, mas poder levar esse mutirão de limpeza, colocar a mão na massa junto com os estudantes, junto com todas as pessoas, enfim. Então, os locais são diversos, todas as pessoas estão convidadas, inclusive não só crianças, tá? Adultos também. E o que a gente precisa é basicamente boa vontade e material de limpeza para podermos colocar de fato a mão na massa. Por último, eu deixo essa reflexão do Dalai Lama, que é: a felicidade não nasce sozinha, ela surge de suas ações. Com isso, eu encerro o meu trabalho. Quero desejar um ótimo Cirnes para todos. Obrigado.